Então, quais são os riscos? É o segundo tópico. Para a gente abordar bem esse paciente, a gente tem que saber quais são os riscos e transmitir para esses pacientes com segurança esses riscos, certo? Primeiro risco, talvez mais falado, seja o bloqueio do eixo gonadal do paciente. Então, esse paciente está usando esteroide anabolizante, um anabolizante externo, né, exógeno, mas que vai bloquear o eixo, vai bloquear a adenipófise, o hipotálamo, e ali a produção de GNRH, de FSH-LH vai lá para baixo. Consequentemente, não tem mais estímulo para esses testículos. Então, esse homem perde estímulo testicular. A testosterona exógena, o anabólico que seja, não vai estimular testículo. Pelo contrário, pela inibição do eixo central, vai atrofiar testículo. Então, esses pacientes, às vezes, eles vão ter, sim, uma redução do volume testicular, com consequente infertilidade. Então, a infertilidade ela é um risco frequente, certo? E a partir do momento que ele suspender o esteroide anabolizante, ele pode passar um tempo em hipogonadismo. Porque suspende não quer dizer que o eixo religa imediatamente, não. Esse eixo, dependendo do tempo ao qual ele ficou inibido, né, isso varia muito de pessoa para pessoa, ele pode demorar um tempo para reativar ou até precisar de que a gente tenha alguma intervenção terapêutica, que eu vou falar daqui a pouco que intervenções podem ser essas. Né? E aí esse paciente pode evoluir com esse hipogonadismo. E aí a gente teve o estudo, o Hallen, ano passado, que mostrou já algumas coisas interessantes, né? Que pacientes que faziam doses cumulativas tinham maior risco de desenvolver esse hipogonadismo. Então, às vezes, tem pacientes que têm alguns esquemas que faz por um tempo para, faz por um tempo para. Como se isso fosse diminuir risco, pelo menos para a questão do eixo gonadotrófico, aumenta o risco de, com ciclos futuros, ele desenvolver infertilidade e diminuição de produção de testosterona, né? E pacientes que já tinham algum grau de disfunção gonadal prévio, aí sim que esses pacientes têm um risco muito mais alto de desenvolver uma disfunção maior futuramente. E a recuperação do eixo muitas vezes faz que o paciente recupere a produção de testosterona, mas não necessariamente recupere a infertilidade. Então ele pode passar um tempo maior, a infertilidade é o mais difícil para recuperar. Muitas vezes esses pacientes, eles fazem o esteroide anabolizante, às vezes escondido da esposa, por exemplo, aí ela resolve, tá na hora, vamos ter filho, e ele não quer contar, e corre pro médico tentar resolver a infertilidade que ele causou. Então, a infertilidade é um problema que às vezes pode ser a causa de levar o paciente na consulta. Né? Agora, nem sempre essa questão de vai reduzir também testicular, vai causar fertilidade, vai causar hipogonadismo, o paciente vê como problema. Ele mesmo pode dizer, eu não quero ter filho mesmo, eu já tenho prole constituída, eu vou usar e pronto. Né? Isso para mim não é um problema. Só que não é só isso. Né? Embora talvez seja o efeito mais estudado, esse bloqueio do eixo, a gente sabe que existem outros riscos em outros tecidos, lesões em outros tecidos, que pode estar associado ao uso do esteroide anabolizante. Certo? Então, quais seriam esses riscos? Eu acho que o que a gente precisa mais focar atualmente é no risco cardiovascular. É no que esse esteroide anabolizante pode causar no coração. E nos últimos anos, eu diria dos 5, 7 anos para cá, vem surgindo cada vez mais estudos sobre isso, né? Sobre os efeitos de esteroides anabolizantes no coração. Antes era mais relato de caso, né? Ou algumas evidências, por exemplo, pacientes que fazem uso, pacientes com fisiculturismo, que acabam tendo... aí tem os relatos de casos de morte súbita, aparentemente eles têm uma sobrevida menor do que pacientes que não fazem uso. Então, alguns sinais de fumaça. Mas esses sinais de fumaça têm ficado mais visíveis ultimamente. Né? Então, a gente está tendo cortes retrospectivas mostrando que a morbimortalidade cardiovascular é maior. A gente está tendo estudos com exames, com tomografia para ver volume de placa coronariana, mostrando que placa coronariana tem um volume maior em usuários. Coração é alterado. A alteração ali da estrutura cardíaca. Ocorre uma hipertrofia ventricular esquerda, certo? Ocorre redução da fração de ejeção. Ocorre uma miotoxicidade, certo? Ali no miocárdio do paciente, tá? E o que é muito importante, essas alterações, elas vão ocorrendo lentamente, progressivamente, e elas não vão ser sintomáticas, principalmente no início ali, nos primeiros anos de uso, não vai ter sintoma. Né? Então o paciente pode achar, não tô bem, não tô tendo nada. Né? Mas se você for avaliar com mais calma aquele coração, pode ser que aquele coração já tenha alguma alteração. E algo que vem sendo descrito é um processo de fibrose desse miocárdio. Né? E esse processo de fibrose, ele ocorre precocemente, não é uma coisa depois de muito tempo de uso,
certo? E não aparece no ecocardiograma tradicional, certo? Você pode ter um paciente fazer o exame, o eco ser completamente normal, isso não significa que a gente já está vendo alteração. E daí a importância de, talvez nesses pacientes, a gente solicitar o ecocardiograma com uma técnica que é feita, chama strain, né? Eu não sou cardiologista, né, para explicar detalhes dessa técnica, mas é uma técnica que nos pacientes em uso de esteroides anabolizantes tem já demonstrado essa fibrose, né, precocemente. Né? Então, estudos com essa técnica têm demonstrado que a fibrose ela é precoce. Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado, não espere ter sintoma, tem que deixar isso claro para o paciente. Olha, pode já estar vendo lesão cardíaca, essa lesão cardíaca pode não aparecer nos exames tradicionais, certo? E o fato de você não ter sintoma não quer dizer nada, porque realmente não dá sintoma logo no início. Além da ação no coração em si, ocorre aumento da pressão arterial, certo? E a prevalência diagnóstica de hipertensão arterial é maior entre usuários, tá? Felizmente, aparentemente, quando se suspende o esteroide anabolizante, a hipertensão tende a reverter, os níveis de pressóricos parecem tender a normalizar. Pelo menos foi o que mostrou o Halley no ano passado. Mas assim, o tempo de uso foi de alguns meses. Né? A gente não pode dizer isso para aquele paciente que está há anos utilizando, por exemplo. Mas é um dado importante também dizer, olha, avaliar a pressão do paciente, vai fazer parte ali da consulta, da abordagem, nessa avaliação de riscos, e você vai dizer, olha, tá alta, se tiver alta, né? Se for pelo esteroide anabolizante, com a suspensão, pode tender a normalizar, você não precisa tomar nenhum medicamento. Então é algo que a gente vai ter que avaliar. Além disso, ocorre dislipidemia, né? Principalmente com queda do HDL. E aí fica a questão, será que isso vai aumentar o risco cardiovascular? A gente não pode dizer isso, mas o HDL vai cair, pode ser um fator a mais aí. E outra coisa, que aí vai ser sobre o sistema hematopoético, é a eritrocitose. Né? O excesso, os níveis elevados suprafisiológicos de testosterona causam policitemia. Tá? E aí, policitemia pode, potencialmente, estar associada a um maior risco de fenômenos trombembólicos. De novo, aí o coração pode sofrer, o sistema cardiovascular pode sofrer com os esteroides anabolizantes. Aí tem casos de pacientes, aí em torno mantém aí seus 2.000 de testosterona, que fica fazendo flebotomia, né, para tentar reverter isso, mas não para de usar esteroide anabolizante. E esse aí já é aquele paciente que realmente já deve ter alguma dependência, porque nem o fato de precisar da flebotomia faz ele entender que tem alguma coisa errada, que ele precisa parar, né? Então é um paciente que vai precisar, com certeza precisa de um tratamento psiquiátrico, né? Então a policitemia seria um outro fator de risco, um outro risco associado que a gente vai precisar avaliar nesses pacientes também. Outra coisa são os rins. Né? A gente sabe menos ainda sobre o efeito nos rins do que sobre o efeito no coração. Há relatos de glomerulosclerose em alguns pacientes, mas é relatos, não dá pra gente dizer. O estudo Halley, de novo, mostrou que houve aumento de escórias nitrogenadas, mas que felizmente foi reversível com a suspensão. De novo, o estudo foi só em 3 meses. Agora, só para esclarecer, eu tô falando do estudo Halley, não foi um estudo randomizado. Como eu disse, comitê de ética nenhum aprova estudo randomizado com o objetivo de avaliar esteroide anabolizante. Então, sempre vão ser estudos com limitações metodológicas. Não tem como ter um estudo sem essas limitações metodológicas. Então, é aquela coisa. Em medicina, a gente sempre usa a melhor evidência disponível. Então, o que eu estou falando para vocês aqui é baseado na melhor evidência disponível sobre o assunto, mesmo essa evidência não sendo a ideal, porque dificilmente a gente vai ter essa evidência ideal algum dia, exatamente por essa questão ética e, enfim. Pelo menos a gente não vislumbra isso nem a curto nem a médio prazo. Né? Então, eu falei miotoxicidade, eritrocitose, que era do HDL, hipertensão arterial, a questão da infertilidade, claro, que eu já tinha citado para vocês, lesão hepática. Né? A lesão hepática com as preparações parenterais, ela vai ser bem menor, assim, quase não há relato. O problema das lesões hepáticas é com as preparações orais. Certo? Então, inclusive, a gente não faz um paciente com hipogonadismo que tem indicação de repor, a gente não tem preparação no Brasil aprovada para uso oral. Porque o uso oral vai ter primeira passagem hepática, essa primeira passagem hepática vai aumentar o risco de lesão hepática, vai ter hepatotoxicidade, aumenta o risco também de lesões, de nódulos hepáticos, de carcinoma hepático. Certo? Então, há esse relato. Então, se o paciente faz uso de algum andrógeno por via oral, é algo que a gente tem que se preocupar com o fígado do paciente. E, que eu já tinha citado no início, alterações
psiquiátricas, alterações comportamentais, aumenta a chance de atos violentos, de inclusive crimes envolvendo violência, né? Há alguns estudos apontando para isso, e a dependência química, que é uma realidade, né? Eu falei, se tem o estudo de 30%, mas se acredita que essa dependência química ela vai além dos 30%. Certo? Então são riscos que você deve deixar claro para o paciente.